Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o indiciamento de 4 ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal. Eles são acusados de tentarem atrapalhar os eleitores do Lula de votarem em 2022. Nós estamos em 2025, as eleições foram lá no final de 2022, então já se passaram aí mais de 2 anos das eleições e ainda estão sendo investigadas pessoas por conta disso. Imagina se todo bandido aqui no Brasil, todo traficante, homicida, fosse investigado como estão sendo as pessoas que se envolveram de alguma forma nas eleições de 2022. Você vê a perseguição política que estão fazendo neste caso. Vou mostrar para vocês aqui este caso, mas antes eu peço que você observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aí o seu comentário e também o seu like. Vamos começar aqui, pessoal, mostrando então esta notícia aqui na Revista Oeste. Polícia Federal indicia ex-diretores da PRF por suposta tentativa de impedir votos em 2022. Então, já vocês viram o que o Silvinei Vasquez sofreu lá na cadeia, né? Cumpriu uma boa temporada na cadeia, porque ele foi acusado deste terrível crime aqui de ter prejudicado as eleições em 2022, né? Não ter deixado os eleitores do Lula votarem. Parece que a Polícia Rodoviária Federal recebeu ordens para identificar quem era eleitor do Lula dentro dos ônibus e retirar e não deixar que eles fossem votar. Parece que a coisa foi mais ou menos nesse nível aí. Mas eu vou mostrar para vocês que nada disso aconteceu. Vou trazer então para vocês esta notícia aqui da Band, né? Vamos ver este vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, no que... A gente vai a Brasília falar com Marcos Santos, porque a Polícia Federal indiciou 4 ex-diretores e coordenadores da PRF, Polícia Rodoviária Federal, acusados de tentar dificultar ou impedir o deslocamento de potenciais eleitores nas eleições de 2022, potenciais eleitores do presidente Lula, né, Marcos Santos? Bom dia para você. Bom dia. Oi, Roberta, muito bom dia a você, Cíntia, a todos que nos acompanham aqui no Bora Brasil, isso mesmo. Essas pessoas que foram indiciadas estariam impedindo o deslocamento de possíveis eleitores do presidente Lula por meio de blitz da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso aconteceu em 2022, no dia 30 de outubro, ainda no segundo turno das eleições, onde o presidente Lula disputava com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por meio dessas blitz, as pessoas não estavam conseguindo chegar nas zonas eleitorais. Muitas pessoas gravaram vídeos, fizeram denúncias, dizendo até mesmo que não conseguiram votar. Então, por conta disso, a Polícia Federal estava investigando esse caso desde então, abriu o inquérito e essas pessoas foram indiciadas. Nós temos os nomes aqui: Luiz Carlos Reicher, ex-diretor, Rodrigo Cardoso Roper, Djailo Henrique Moura, Adiel Pereira Alcântara, todos ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal. Essas pessoas, elas vão responder pelos crimes podem responder pelos crimes de desobediência, prevaricação e restrição ao exercício de direito do voto. Lembro também que o caso foi passado do Supremo Tribunal Federal para a Advocacia Geral da União, então a CGU, na verdade. Então, o advogado-geral está investigando esse caso também e vai definir como que vai ficar o andamento dessas investigações. Ou melhor dizendo, a Procuradoria-Geral da República está investigando esse caso. Então, eles vão dizer como que vai ficar o andamento dessas investigações. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se vai arquivar o processo ou se vai continuar com as investigações ou se pode até mesmo inserir novas pessoas nesse inquérito. Pelo que nós temos acompanhado aí, né, o decorrer dessas investigações, né, nós temos certeza que o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, não vai arquivar este processo. Ele vai sim oferecer denúncia contra esses diretores da Polícia Rodoviária Federal e eles podem sim serem presos pelo Alexandre de Moraes, assim como foi o Silvinei Vasquez. Eles podem sim ser presos, né? Nós temos aqui, ó, uma notícia do dia das eleições. Essa notícia aqui é do dia 30 de outubro de 2022, no dia das eleições. PRF descumpre ordem do TSE e para pelo menos 610 ônibus de eleitores em blitz. Moraes intima diretor-geral. Diretor da PRF foi intimado a interromper as ações imediatamente e foi ao TSE prestar esclarecimentos. No sábado, dia 29, um dia antes, né, ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ordenou que não fosse feita operações no dia da votação do segundo turno. Conhecendo o Nordeste do Brasil, como eu conheço a região Nordeste, como eu conheço, ali existe transporte de pessoas, inclusive em veículos de carga.
No interior do Nordeste ali, o sertão ali, nordestino, o agreste, ali existe muito transporte de pessoas em veículos de carga, o que é vedado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal. Se você for falar de ônibus que anda irregular ali, é uma coisa absurda. E aí as pessoas falam, mas por que no Nordeste foram abordadas a maioria dos ônibus? Isso dá a entender que eles estavam tentando prejudicar os eleitores do Lula. Primeiro, não dá para dizer que os eleitores lá são todos eleitores do Lula. Pode-se dizer que lá no interior do Nordeste a maioria tenha votado sim no Lula, mas não eram todos. E segundo, é que lá é que se concentra o maior número de veículos irregulares do Brasil. Se você for fazer uma pesquisa, eu como trabalhei em todas as regiões, eu fui policial rodoviário federal mais de 27 anos, eu trabalhei em todas as regiões do Brasil, o Nordeste era onde tinha o maior número de frota de veículos irregulares, andando irregulares. Você não vencia fazer uma operação ali. Se fosse para prender todos os veículos que estavam irregulares, você simplesmente não vencia. E aí, durante as eleições, estes veículos cheios de gente, a chance de acontecer uma tragédia, um acidente com um veículo daquele abarrotado de pessoas era muito grande. E a Polícia Rodoviária Federal, ela tem sim que fazer as blitz. E ela não pode deixar, apesar de, é dia da eleição, não. Não é porque é dia da eleição que você vai deixar um caminhão lotado de pessoas ou um ônibus todo irregular, pneu careca, sem freio, sem iluminação, transitando, levando pessoas, correndo risco dessas pessoas morrerem. Mas o Alexandre de Moraes proibiu. O Alexandre de Moraes proibiu as blitz no dia 30, no segundo turno, no dia do segundo turno das eleições. Isso é o cúmulo do absurdo e é uma ordem que não pode ser respeitada, não pode ser acatada uma ordem dessa, uma ordem absurda como essa. Nós temos aqui na BBC, OEA, Organização dos Estados Americanos, diz que a atuação da PRF na eleição gerou inquietação e preocupação. Nós sabemos que esses organismos internacionais, eles estão todos recheados de esquerdistas. Todos eles estão recheados de esquerdistas. E por isso eles disseram ali que gera uma inquietação, uma preocupação, porque a Polícia Rodoviária Federal estava abordando ônibus no Nordeste durante as eleições. Mas lá, daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o próprio Alexandre de Moraes dizendo que ninguém ficou sem votar. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, a esquerda está comemorando, né, a possível prisão de mais opositores, né, porque eles consideram essas pessoas aqui como se são opositores políticos ou até mesmo inimigos deles. O Lindbergh Farias, ele fala que urgente, a Polícia Federal acaba de concluir a investigação sobre as intervenções da PRF nas eleições de 2022. 4 ex-diretores foram indiciados, grande dia, porque eles diziam aqui que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, tinha então feito com que as instituições fossem aparelhadas para que fizesse as vontades dele. Porque esse pessoal da esquerda, ele julga as pessoas pelo que eles são. Nós vemos agora o que a Polícia Federal do Lula está fazendo. Está totalmente aparelhada. A PRF agora tem um diretor, o diretor da Polícia Rodoviária Federal tem até foto dele com um boné do Che Guevara e fumando um charutão. Vou mostrar aqui para vocês, dá uma olhada aí. Tá? Esse é o diretor da Polícia Rodoviária Federal atual. Mas eles não aparelham as instituições. Quem aparelhava as instituições era o presidente Bolsonaro. Então, eu vou mostrar, para a gente terminar o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o Alexandre de Moraes. O que ele estava... O Alexandre de Moraes estava super empolgado, porque o resultado das eleições foi conforme ele queria, né? Não tem o Barroso dizendo lá, nós derrotamos o bolsonarismo? Eles tinham acabado de derrotar o bolsonarismo, segundo eles, né? E aí o Alexandre de Moraes estava empolgado pra caramba e ele falou então isso daqui, Também foi preocupação de inúmeros parlamentares, principalmente por intermédio do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que logo também está aqui para se reunir comigo. Nós conversamos, isso foi bem esclarecido aos parlamentares. Veja, o prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. Durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram. É importante agora, como eu disse, já mais de uma hora suspensa, inclusive essas operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina
às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para sua casa, ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram. E vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Pois é, você vê aí que o próprio Alexandre de Moraes disse que ninguém ficou sem votar, as inspeções aos ônibus irregulares eram ali de 15 a 20 minutos no máximo. Esses veículos foram liberados para que as pessoas, que os eleitores conseguissem votar. E eu, como trabalhei, eu sei como é que funciona. Quando o veículo realmente não tem condições de trafegabilidade, ele é retido ali e é providenciado um novo veículo junto ao Tribunal Regional Eleitoral para que essas pessoas se desloquem até o seu local de votação. Nunca ninguém fica sem votar por conta disso. E é o que aconteceu. E todas as eleições, a Polícia Rodoviária Federal faz a Operação Eleições. Em todas as eleições é feito isso. E aí, veículos que não têm condições de trafegabilidade são recolhidos ao pátio mesmo, são apreendidos. E aí é providenciado, então, um outro veículo para que esses eleitores vão votar. Eles não ficam sem votar, como o próprio Alexandre de Moraes disse ali. E aí agora, os ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal são indiciados porque proibiram os eleitores do Lula de irem votar. É ou não é uma perseguição política isso daí? Tá na cara que isso é uma perseguição política. Não precisa ninguém provar nada que isso é uma perseguição política. Tá na cara que é. Tá na cara. Nós estamos em 2025 e essa turma ainda está fazendo perseguição aos seus opositores. Eu não digo nem opositores, são pessoas que estavam ali cumprindo o seu dever, trabalhando. Estavam ali usando o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, trabalhando. Vocês acham mesmo que se tivesse tido uma ordem para fazer isso, isso daí não vazava? Até porque, eu falo para vocês, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal hoje, no mínimo metade votou no Lula. No mínimo metade do efetivo da Polícia Rodoviária Federal votaram no Lula em 2022. Até porque eles estavam chateados porque o Bolsonaro não tinha dado a tal da reestruturação, não tinha feito a reestruturação da carreira da Polícia Rodoviária Federal. Nós sofremos isso daí, nós sofremos com a desvalorização do salário durante o governo Bolsonaro por conta da pandemia, eu entendo isso, mas muita gente ali não entende. E no último ano de governo do Bolsonaro, ele prometeu que faria a reestruturação da carreira, ele acabou não conseguindo fazer, porque as outras categorias, como é o caso da Receita Federal, por exemplo, veio para cima dele também querendo aumento salarial, e não era um aumento, o aumento salarial era uma consequência da reestruturação da carreira. Mas as outras categorias vieram para cima e, como era um ano eleitoral, ele não conseguiu fazer, então, a reestruturação da carreira e, por conta disso, uma grande parte do efetivo, eu diria que no mínimo 50% votou contra o Bolsonaro. Não que votou no Lula, mas votou contra o Bolsonaro. E acabaram indo lá e fazendo o L. E aí, você acha mesmo que se tivesse tido uma ordem dessa daí, vocês acham que não teria vazado essa ordem? Diante de tantos eleitores do Lula que tinha dentro da Polícia Rodoviária Federal. Se brincar, até esses aí que estão sendo condenados, alguns deles podem ter feito L e agora estão amargamente arrependidos porque estão sofrendo na pele a perseguição que está sendo feita por esse desgoverno. Alexandre de Moraes, ele não se cansa de perseguir as pessoas. E você pode ter certeza que esses ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal vão acabar sendo condenados e vão para a cadeia. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente, se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixem seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.